Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus, queridos, por mais este belo culto de ceia, onde nós temos a grata oportunidade de nos reunirmos para cultuar ao nosso Deus, para fazer menção da sua morte e também da sua ressurreição. E isso para nós é um grande privilégio, queridos. É um grande privilégio. Participar de um banquete como este é para poucos. E o fato de estarmos aqui não significa dizer que somos melhores do que aqueles que assim não podem estar. Mas, entendendo isso, nós temos que ter motivos de sobra de glorificar o nome do Senhor, porque, como Ele mesmo disse, não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas fui eu, o Senhor, quem vos escolhi. Então, quando a gente entende isso, nós somos levados a entender que o Deus que nós servimos, Ele primeiro tem o prazer de nos servir. Porque isso é Evangelho. Evangelho, ele vai exatamente na contramão daquilo que o mundo pensa, naquilo que o mundo idealiza, naquilo que o mundo projeta. Porque as pessoas, elas querem, de um certo modo, elas querem ser servidas. E quando elas chegam a uma igreja que está disposta a pregar o Evangelho puro e genuíno, que apresenta na prática as palavras do reino, de que Evangelho é servir e não ser servido, às vezes elas se chocam com a realidade que é o Evangelho. E aqui, Ele nos convidou a este banquete para Ele nos servir. Veja que honra. Eu acho lindo aquele texto, não é o tema da mensagem, mas dentro disso que nós estamos aqui rapidamente introduzindo, aquele texto em que Meribaal, por codinome Mefibosete, ele é levado à mesa do rei Davi. E quando a gente observa que a sua deficiência, quem conhece o texto bíblico sabe que Mefibosete teve as suas pernas quebradas ou amputadas quando a sua ama está correndo de uma guerra. Quando Davi manda buscá-lo de Lodebar para Jerusalém, que ele senta à mesa do rei, observe que a sua vergonha, que era a sua deficiência, estava por debaixo da mesa, e na mesa todos são iguais. Então, aqui diante esta mesa proposta ao Senhor a nós, todos nós somos iguais. Amém, queridos? Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza. Glórias a Deus. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 42. E o verso 1 para a nossa meditação. Está projetado ali já. Isaías capítulo 42. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico. Apenas 3 versos, queridos. Eis aqui o meu servo,
a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Diz amém, queridos? Glória a Deus. Verso 3, mais uma vez, diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o livro de Isaías, ele traz para nós, olhe para cá, para não desprenda a tua atenção da palavra, ele traz para nós algumas particularidades muito interessantes. Assim como na Bíblia, em todo o seu volume, nós temos 66 livros. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, dos quais 39 deles foram escritos dentro de Jerusalém. Os demais arremete à época do exílio e o período pró-cativeiro. Isaías, cujo nome significa o Senhor é salvação, ele profetizou durante o reinado de Uzias, Acás, Jotão e também do rei Ezequias. A forma como Deus usou este homem em seu tempo para escrever acerca de acontecimentos que aconteceriam em um período recente e também um período distante, só nos mostra que o Senhor, ele não faz nada sem antes comunicar as suas verdades aos seus servos. Isso não quer dizer que Deus, ele deva qualquer tipo de satisfação a nós, mas eu entendo que o Senhor, ele tem prazer de comunicar aquilo que ele vai fazer com os servos, com os seus profetas, com aqueles que têm relacionamento com ele. É por isso que o seu contemporâneo, o profeta Amós, ele vai escrever no capítulo 3, no verso 7 do seu livro, dizendo: certamente o Senhor Jeová, e o povo da mídia está rápido e ligeiro lá, hein? Já projetou. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Perceba que o Senhor, ele usou a vida de Isaías para falar acerca de um grande homem, de um monarca por nome de Ciro o Grande, cerca de 150 anos antes do seu nascimento. Deus já tinha dado o nome deste homem que abriria os portões do cativeiro para o seu povo, o povo de Israel, saíssem do cativeiro que ali estava preso durante tanto tempo. A forma como a Babilônia também seria conquistada, Deus também revelou a este seu servo, o profeta Isaías. Veja o que diz o capítulo 44 e o verso 27 do mesmo livro de Isaías. Olha o que diz: quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Isso nos mostra que o Senhor, ele é fiel no cumprimento da sua palavra. O grande historiador
grego por nome de Heródoto, ele disse que quando Ciro estava às margens das muralhas de Babilônia para conquistar até então a impenetrável Babilônia, o que Ciro fez? Ele desviou o curso do rio Eufrates, que atravessava a linda Babilônia de ponta a ponta. Com isso, os seus soldados entrou com água nos seus tornozelos e invadiu a Babilônia. Isso só corrobora com o texto bíblico, embora a Bíblia não precisa de nada para comprovar a sua autenticidade, mas quando nós encontramos historiadores seculares mostrando que o que a Bíblia diz é exatamente ipsis literis, nós só temos que confiar e acreditar que o que Deus deixou registrado através dos seus servos, através dos escritores, é verdade. Nós estamos diante de um texto escrito por um homem que, a exemplo do rei Davi, foi quem mais predisse acerca da vida, do ministério, da morte do Cristo ungido. Isaías está profetizando, queridos, aproximadamente cerca de 7 séculos antes de Cristo, e nos informando detalhes preciosos de como seria a vida do Messias. Não à toa que este profeta, Isaías, que nós estamos falando, ele é conhecido no meio acadêmico como o profeta messiânico. Por quê, pastor? Porque foi o homem que mais predisse, que mais profetizou, a exemplo de Davi, acerca da vida, da morte, do ministério e também detalhes da ressurreição de Cristo. Cristo é revelado no profeta Isaías como Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o que mais? Príncipe da... queridos, que coisa linda! Raiz de Jessé, ele é revelado no livro de Isaías, pedra angular, rei, pastor, eleito, Cordeiro de Deus, ungido, e tantos outros nomes que Isaías descreve a respeito das características que Cristo traria em sua vida e em seu ministério. E aqui no capítulo 42 que nós lemos, Isaías mostra Jesus como sendo o servo do Senhor. Oh, que coisa linda, querido! Quando alguém que não entende do evangelho puro, não consegue associar este termo, servo, a Cristo. De modo algum eles conseguem associar Jesus como servo, porque até na época em que Jesus veio, os seus contemporâneos esperavam um Cristo montado num grande cavalo branco, sendo abanado pelos eunucos com aquelas penas de rabo de pavão, e Cristo vem exatamente na contramão daquilo que eles esperavam. Cristo vem e, para cumprir as escrituras, ele entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, montado em um jumentinho, e o povo gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que coisa linda! Quando Isaías ele está descrevendo Jesus como sendo o servo do Senhor, perceba que Isaías ele está deixando claro que quando Jesus viesse, ele não agiria como os líderes da sua época. Jesus, ele não faria com que a sua voz fosse ouvida nas praças, porque a liderança da época, eles pegavam locais públicos, locais aonde eles queriam trazer o holofote para si, e eles começavam a gritar em voz alta, e Jesus começa a elogiá-los no capítulo 24 de Mateus, de uma forma muito sutil, chamando eles nada mais, nada menos do que hipócritas, dizendo assim: olha, quando vocês quiserem orar, não façam como fazem eles, ao contrário, entrem em seus quartos, fechem a porta, e orem em segredo, porque o vosso Pai que está em oculto, ele sim ouvirá a vossa oração. Louvado é o nome do Senhor.
Isaías está dizendo que quando ele, quem? O Messias, quando ele viesse, ele não faria com que a sua voz fosse ouvida na praça. Ele viria para dar luz aos gentios, ele viria para curar os enfermos, ele viria para abrir as portas que estavam fechadas, ele viria para libertar aqueles que estavam cativos. Isaías vai dizer o seguinte: quando ele viesse, ele não quebraria a cana trilhada e também não apagaria o pavio que estivesse fumegando. Aí quando nós olhamos para um texto como este, querido, nós ficamos pensando: cana trilhada, pavio que fumega, o que isso significa? Eu sei que estas expressões muitas das vezes são desconhecidas para muitos de nós que vivemos em uma capital, mas muitos que moraram, que já moraram em interior, talvez sabem o que é uma cana trilhada. Hoje mesmo eu estive ali na casa do meu pai, em Bugaçu, e ali eu mostrei para minha esposa, e ela nem sabia a mensagem que ia pregar aqui hoje, e ele tem algumas plantações ali no quintal dele, pastor. Eu disse: filha, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma cana trilhada. Eu disse: quando o profeta Isaías estava falando de cana trilhada, ele estava falando disso aqui. E para tentar ilustrar aos irmãos o que é uma cana trilhada. Cana trilhada é aquela que quando ela cresce, que o seu caule, o seu tronco fica volumoso, fica muito espesso, que quando ele começa a crescer, que não aguenta o peso do seu próprio tronco, ele tomba para um lado, e ao tombar, ele impede o crescimento da outra cana. O que o agricultor, conhecendo da sua lavoura, ele faz? Logo que vai impedir o crescimento da outra, ele vem e corta esta cana pela raiz. Para quê? Para que ela não impeça o crescimento da outra. Só que Isaías está dizendo que quando ele, quem? O servo do Senhor viesse, ele não quebraria a cana que estivesse trilhada. Jamais, ele não faria isso. Pelo contrário, ele também não apagaria o pavio que estivesse fumegando. O agricultor vendo uma cana neste estado, o que ele pensa? Vai impedir o crescimento da outra. É preferível eu perder esta cana do que perder as outras demais canas. Eu vou cortar para que ela não sufoque a outra que está crescendo do teu lado. Só que Jesus não faz isso. Quando ele vê uma pessoa capenga na fé, quando ele vê uma pessoa cabisbaixa, quando ele vê uma pessoa que está sem força para orar, sem força para lutar e quer parar, sabe o que o mundo faz? O mundo quer cortar pela raiz. Só que Jesus não. Ele disse que ele não quebra a cana trilhada, ele não apaga o pavio que fumega. Antes, porém, ele coloca de pé para dar fruto, para produzir, para glorificar o seu nome. Ele não quebra a cana trilhada. Nós que estamos aqui nesta noite, já fomos uma cana trilhada, já fomos um pavio fumegante, mas estamos aqui porque ele disse: você pode até estar como sendo uma cana trilhada, mas na minha lavoura você vai produzir, diz o Senhor. Aleluias. Ele não vai quebrar a cana que está trilhada, ele não vai fazer como faz o agricultor, ele não vai cortar pela raiz, ele vai limpar para que você possa produzir. Aleluia. Para muitos, talvez você incomoda, mas no reino você soma, no reino você multiplica. Você é uma cana trilhada, mas está de pé para glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Ei, queridos, o mundo, quando nos vê neste estado, serve para nada não. Esse aí, corta ele, corta, está impedindo o crescimento do outro. Com Jesus não. Com Jesus não funciona assim. Pastor, nós temos exemplo de canas trilhadas na Bíblia? Ixi, é o que mais tem. Assim, ó. A Bíblia está recheada de exemplos de cana trilhada. Quando você olha para a mulher assiro-fenícia, lembra? Expede esta que vem gritando atrás de nós como uma louca desesperada. E Jesus, para provar a fé daquela mulher, ele ainda dá uma cutucada nela de leve. Ali o patriotismo estava imperando um pouco em Cristo.
mas é claro que ele tinha os seus propósitos para incitar a fé dela. Ele vai dizer: não é lícito que nós peguemos os pães aos filhos e dê aos cachorrinhos. Elas, sim, Senhor, mas uma mesa, por mais pobre que seja, ela tem ali alguns grãos que caem da sua mesa, e os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. E veja que Jesus vai elogiar a fé em tese, de um ímpio, de alguém que não fazia parte do rol daqueles que eram crentes. A Bíblia está recheada de exemplos de cana trilhada. Bartimeu era um deles também. Cala a boca, rapaz. Você acha que ele vai perder tempo com você? A mulher do fluxo de sangue, a mulher adúltera, ou que foi pego num próprio ato de adultério, e a expressão próprio ato ali, o que dá a entender, é flagrante. Alguém já estava na tocaia para, como diz num velho e bom português, matar dois coelhos com uma cajadada, né? Primeiro, a gente pega ela, aplica a lei nela, e também pega Jesus em contradição, porque se ele mandar apedrejar, nós vamos mostrar assim: peraí, está vendo aí o homem que vocês falam que é amor? Acabou de mandar matar a mulher aí, cana trilhada. Só que Isaías disse que quando ele viesse, ele não quebraria a cana que estivesse trilhada. Nós somos uma lavoura de Deus. Nós estamos plantados numa vinha do Senhor. E cada um de nós que aqui estamos, chegará um dia que nós vamos ter que dar conta daquilo que Ele colocou em nossas mãos para que nós plantássemos. Aqueles também que tentaram arrancar alguém do canavial de Deus sem a autorização dele, prestará conta diante do Eterno. Porque é mais fácil arrancar alguém de dentro deste convívio tão gostoso que estamos, de igreja propriamente dita, nesta reunião que aqui estamos. Uma palavra, querido, dita de uma forma errada, na hora errada, ela tem o poder de uma bomba atômica, de destruir vidas, de arrancar pessoas pela raiz. Eu sei que enquanto eu prego aqui esta palavra para nós aqui nesta noite, porque o Senhor ministrou esta semana esta palavra no meu coração, eu estou falando para pessoas que alguém entrou dentro do teu matrimônio e fez com que esta cana que estava quase deitando, quase tombando por alguma circunstância, e você disse assim: o que é que eu vou fazer? Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu te coloco de pé nesta noite, porque a cana trilhada não vai quebrar, diz o Senhor. O que mais dói em nós, queridos, há palavras que realmente elas machucam. Há palavras que é como alguém que faz uma carta e sobe no alto de um prédio e rasga aquela carta em pedacinhos minúsculos e solta lá de cima, e o vento vem e assopra. A pessoa nunca mais consegue juntar aqueles pedaços para tentar consertar aquilo que a pessoa fez. Assim é uma palavra dita acerca de alguém que não é verdade. Nós estamos à mesa do Senhor. Eu sei que a mesa é lugar de alegria, mas foi na mesa também que o Senhor olhou para alguns dos seus discípulos e disse assim: alguém que está aqui é um dos que há de me trair. Ontem nós fomos ministrados de uma forma poderosa, e aqui em público parabenizar toda a equipe, né? Algo assim muito lindo, que a gente, os seus irmãos, quem esteve aqui ontem, queridos, né? Claro, os casais estiveram aqui ontem. Nós fomos ministrados aqui de uma forma muito especial. E quando a gente reflete no amor de Cristo para com a sua igreja, para com o seu povo, a gente entende
quando ele disse na boca de Isaías, que quando ele viesse, ele não quebraria a cana que estivesse trilhada. Porque é assim que o mundo quer fazer conosco. É assim que este grande parque chamado mundo quer fazer conosco. Por que eu atribuo o mundo como sendo um parque? Porque existem muitas pessoas egoístas, dizendo, não, você não vai brincar nesse brinquedo não, porque ele é meu. Esquece que o dono de um parque um dia vai fechar o parque para prestação de conta. É um egoísmo muito grande, dizendo, não, aqui você não usa porque é meu. E deixando muitas pessoas de escanteio, como que se elas não custou o mesmo preço do sangue que foi vertido lá no Calvário. Só que o acerto de contas um dia virá. Ele fechará este parque chamado mundo e dirá, por que você foi egoísta com aquele brinquedo? Claro que estou aqui colocando de uma forma muito simplória. Mas o que o Senhor está dizendo para cada um de nós aqui nesta noite é, filhos meus, eu estou falando com cada um de vós que estão presentes aqui nesta noite. O mundo quer sucatear vocês, quer trilhar vocês, quer deixar vocês como um pavio fumegando. O que é um pavio fumegando? Apaga, mas não apaga. Você só vê a silhueta do pavio. Quem já saiu acendeu uma vela quando faltou energia em sua casa e saiu com ela assim, ó. Você vê só aquela silhueta da vela, apaga, mas não apaga. E você sai correndo, escondendo ali aquele faz de luz para o vento não apagar. É assim que o mundo quer fazer conosco, quer nos apagar. Quer nos soprar para que nós não brilhemos mais. Ele não apagará o pavio que fumega. O que isso significa, pastor? O que isso significa, pavio que fumega? O que tem a ver isso com o texto? Quando eu leio passagens bíblicas como essa, a mente da gente viaja um pouco de coisas que eram, pelo menos para mim, muito comum quando eu olho para o texto bíblico. Eu já morei em fazenda mesmo, queridos. E na época, a energia elétrica ainda não tinha chegado lá, pastor. E quem tinha o famoso lampião que colocava na comieira das casas para clarear o ambiente, eram pessoas de posse. Então, o método de iluminação para casa era a vela ou o candeeiro. Tem pessoas aqui que não sabem nem o que é o candeeiro. Lá a gente fala candeeiro. Não é candeeiro, é candeeiro, né? Lamparina. Mas o candeeiro, ou o candeeiro para nós lá, a gente pegava uma lata como essa aqui, ó, que na época, vou aproveitar aqui o meu material didático, na época, era 1 litro de óleo, não era esse frasco, esse vasilhame aqui descartável, como também era descartável o outro, né? Mas era litro como esse aqui, ó, de lata mesmo, né? Lata de óleo. Quem aqui é dessa época? E levanta, eu não estou só nessa não, viu? O irmão disse que ele não está não, ali, ó, olha para ele, disse que não está não, pisou na lama do dilúvio. Aqui para mim não estava não. A gente fazia um furo aqui, ó. A gente fazia um furo em cima da lata de óleo. E lá dentro a gente colocava algum produto inflamável, querosene, óleo diesel. E colocava ali um pano. Aquele pano ele ficava aqui dentro do recipiente. E ele ficava umedecido e trazia para a ponta que ficava para fora. Ele ficava encharcado, então aquilo ficava abastecido o tempo todo com o produto inflamável. E você ateava fogo e aquilo iluminava todo o ambiente. E a gente ficava, ei, feliz, ei, tem luz, ó, que maravilha. E o nosso dia acabava cedo, era 8 horas, estava todo mundo dormindo. Aí, uma casa grande com 4 quartos, 4 dormitórios, aí só vinham num canto, benção mãe, benção tio, benção fulano. Hoje, filho da benção pai?
É isso, pai. Benção para quê? 8 horas estava todo mundo dormindo. E detalhe, antes de dormir, pegava esse bendito candeeiro, ia debaixo da cama para ver se não tinha um sapo, uma cobra, alguma coisa do tipo. Era mais ou menos assim, né? O negócio era meio tenso lá. Detalhe, enquanto tinha o produto inflamável lá dentro, ele iluminava, que era uma beleza. Só que quando estava acabando ali aquilo que abastecia o fogo, começava a empretar as paredes de uma tal forma, o olho começava a arder e todo mundo tossindo, alguém dizia: apaga isso aí, pelo amor de Deus, apaga. Eu cansei de levantar no outro dia e, moleque, irmãos, tá? 10, 11 anos de idade, de lavar o rosto para ir para a escola da fazenda mesmo. Aí minha irmã meio que tua cara está preta. E não tinha o bendito do celular para você olhar que isso era verdade, né? Aí no primeiro riacho que tinha, a gente passava a mão na água, lavava a cara assim e ia embora para a escola. Só que o que eu chamo de detalhe aqui aos irmãos é que a primeira coisa que vinha na nossa mente quando começava a incomodar aquele produto que estava se acabando, você ouvia alguém dizendo assim: apaga, porque está incomodando, ó. Pegou? O que Isaías disse? Que ele não apagaria o pavio que fumega. Alguém está dizendo assim: mas rapaz, tu canta todo desajeitado, ainda quer cantar ainda. Disseram isso para mim, irmãos, eu parei logo. Cadê minha maestra Eliane? Ela até tentou comigo lá uma vez, lá, não deu certo não. A primeira coisa que a gente faz é querer desanimar as pessoas. É pavio fumegando. Só que Isaías disse que ele não apagaria o pavio que estivesse fumegando. Você está dizendo que mesmo diante das tuas poucas forças que você entrou aqui, o teu pavio pode até estar fumegando. Mas esta palavra, assim como vive o Deus de Israel, que Ele trouxe ao meu coração, eu digo a você, que da forma em que você está, você não vai ficar, porque grande é o projeto que Deus tem sobre a tua vida e com você. Este pavio que está fumegando, o mundo pode até querer assoprar para apagar. Todos aqui já tentaram, pelo menos os homens, varões aqui, tentaram acender um fogo para um churrasco, né? Quando você está colocando fogo na churrasqueira não, né? No próprio fogo para poder fazer o churrasco. O que você faz? Você assopra, e quanto mais você assopra, mais a brasa fica incandescente. Sabe o que eu entendo aqui? Quanto mais o mundo tentar te assoprar para te apagar, eles estão colocando combustível em você, para que você pegue mais fogo, seja mais incandescente pelo poder do Senhor, para que você produza na obra do Senhor. Aleluias. É igual o amigo sábio: não me joga na água não, me joga no fogo. Eu vou te jogar na água. Deixa te assoprar, porque à medida em que te assoprar, o teu barco vai se aproximando mais de Deus, desde que seja do lado certo. Ele não apagará o pavio que fumega, queridos. Quantos de nós já nos deparamos diante de uma dificuldade e a gente diz assim: se o Senhor não falar comigo, a gente às vezes dá uma dessa de coitadinho, né? Quem aqui nunca fez isso? Se o Senhor, como que se Deus tivesse acostumado a lidar com um crente mimado, né? Se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou durar esse mês na igreja. Se o Senhor, e ainda detalhe, ainda quer falar para o Senhor como é que Deus tem que falar. Se o Senhor não usar um vaso para falar comigo, porque muitas das vezes a gente entende que o falar de Deus conosco é Deus levantar um vaso lá de trás e sair e apontar o dedo e dizer: eis que eu te digo.
Nada contra, porque eu também sou dos remantos. Só que mais amadurecido um pouco, né? A gente quer colocar método à forma como Deus tem que fazer, né? Uma vez, aproveitando que hoje é dia dos namorados, né? Minha namorada ficou em casa hoje, porque o dia para ela não pode caminhar uma milha que ela já chega muito cansada. Fazendo companhia à mamãe, como muitos sabem, nós já estamos lá em Franco da Rocha, e a gente aproveitou essa maratona de final de semana. Ontem aqui o trabalho que nós tivemos, hoje fomos até o meu pai e retornamos. Então eu entendo, porque a jornada dela de trabalho é muito pesada, e o público que ela trabalha é muito pesado. E eu até esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Dia dos namorados. Mas eu esqueci o assunto. Eu esqueci o assunto, diante de Deus. Ah, sim, a forma como Deus fala. Deixa eu tomar água aqui para refrescar o tico-teco. A forma como Deus usa. Nessa época, eu e a minha abençoada, nós ainda estávamos namorando. E eu lembro que na época de preparativos para poder pagar uma coisa, comprar outra, aquela correria toda que os irmãos que já passaram por isso sabem como que é. E a gente ali, muito novo, né? A minha esposa em um emprego, ganhando muito pouquinho, e eu também, e até hoje também. E aí eu, ali, cadê o Pio? Eu lembro, nós trabalhamos junto nessa loja, acho que ele já tinha saído da loja nessa época. E eu ali, com o espanador na mão, limpando ali as prateleiras e falando com o Senhor. Né? Falando com o Senhor, falando, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, o casamento está chegando. Faltava mais ou menos uns 3 meses para chegar no meu casamento, não dela. Faltava 3 meses mais ou menos. E eu falando com o Senhor, entravam as pessoas ali, falavam comigo, eu estava falando com o Senhor, estava na fiação com o Senhor. E aí as pessoas perguntavam, onde é tal coisa? Vira aqui, segue em frente, eu falando com o Senhor, está ali. E daqui a pouco, queridos, diante de Deus, às vezes eu ouço pessoas falando assim, eu ouvi Deus falando comigo. Eu tive essa experiência uma única vez de ouvir assim, audivelmente. Quando a gente ouve pessoas dizendo, Deus falou comigo, e de fato Deus fala sim ao nosso coração, ao nosso entendimento, né? Deus se comunica com o nosso intelecto, mas quando a gente diz, Deus falou comigo, é um pensamento meu, tá? Pouquíssimas pessoas na Bíblia você vai ver Deus falando com elas audivelmente. Moisés era pouco desses homens que Deus falava. Ele vai dizer, a uns eu falei por sonhos e por profetas, mas a você eu falei face a face. E nesse dia eu falando com o Senhor, e as lágrimas escorrendo no meu rosto, eu falei, Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, dá-nos uma porta de escape, o casamento está marcado, nós não temos condições. Queridos, faltava 3 meses, nós não tínhamos ainda sequer um fogão para cozinhar o bendito arroz. Algo básico, algo simples. E falando com o Senhor, daqui a pouco, queridos, eu, diante do Senhor, eu ouvi, não vou dizer uma voz, eu ouvi a voz do Senhor dizendo comigo, eu sou a tua providência. Eu ouvi a voz de Deus. E ali eu não me assustei, porque quando é Deus que fala com você, não tem por que se assustar. É quando o capiroto que passa te assombrando, que você, opa, vai para lá, diabo, né? Mas quando é Deus, não. Eu sei que eu joguei as lágrimas assim, meu dia foi maravilhoso. E na época, o bendito tinha acabado de se tornar popular para todo mundo, tinha que pôr o crédito nele para ligar, e eu
Falei, eu não vou aguentar até chegar em casa, até encontrar a abençoada. Aí sei que cheguei correndo em casa, falei com ela, e ela ficou toda alegre. Passou-se poucas semanas, a gente começou a ganhar, eu falei, eu e ela, tá? Guarda-roupa, fogão, nós ganhamos tudo que os irmãos pensarem para uma casa de um recém-casado, nós ganhamos num espaço de menos de 3 meses que faltava para o casamento. E detalhe, a casa que na época era em cima da minha sogra, que nós moramos 11 anos lá, que isso é um outro testemunho que, quando der eu conto aqui, estava ainda as paredes todas cruas, sem revestimento, sem reboco, sem nada. E era meu pai que ia nos ajudar, disse, qualquer brechinha que eu tiver oportunidade, eu vou lá e termino. E a gente cobrando, pai, pelo amor de Deus, vai lá. Eu sei que o velho pegou lá de uma tal forma que terminou a casa dentro de 2 semanas e deixou a casa bonitinha. E eu e ela casamos e nos mudamos para a glória de Deus. Moramos 11 anos lá, Deus nos arrancou de lá, deu uma casa para nós, ficamos 8 anos nessa outra casa. Deus nos abençoou com outra casa lá em Franco da Rocha. Já estamos lá glorificando e exaltando o nome do Senhor para todos sempre, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele disse que ele não quebra a cana trilhada, e ele também não apaga o pavio que fumega. Se você está fumegando, fique tranquila, fique tranquilo. O Senhor não vai assoprar este pavio para te apagar. Ele vai assoprar para que esta brasa fique mais incandescente, para que produza fruto por onde quer que você passe. Amém, queridos? Você recebe essa palavra da parte do Senhor? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor.